Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17 e hoje eu vou falar aqui de um tema muito legal, Rafinha. Bom, numa entrevista no canal do Romário TV, se não me engano é assim que se chama o canal no YouTube do Romário, ex-jogador e atual senador, no qual ele entrevista três jogadores da seleção brasileira, Rodrigo, o Endrick e o Rafinha. Foram entrevistas bem padrões, tá? Eu não gostei muito, não é nem que eu não gostei, mas é sempre mais do mesmo, perguntas rasas e respostas mais rasas ainda. A única entrevista que teve destaque foi justamente a do Rafinha, que pode ser considerado aí talvez o melhor jogador brasileiro dessa atualidade, dessa atual temporada. Onde ele fala algumas coisas, né, sobre o atual momento que ele tá vendo no Barcelona, como isso reflete na seleção brasileira, que ele fez um bom jogo contra a Colômbia. Mas o ponto crucial foi a pergunta que o Romário direcionou para que ele respondesse de maneira até que retórica, sabe? O Romário, em um certo momento da entrevista, fala sobre o jogo do Brasil contra a Argentina já nessa terça-feira, às 9 horas da noite. E sem papas na língua, como o Romário comumente é, ele fala: porrada neles, e o Rafinha retribui: porrada neles, dentro e fora de campo, se assim for preciso. E essa fala do camisa 11 da seleção brasileira levantou aí questionamentos, polêmicas, opiniões até que um pouco divergentes, né? Alguns concordam, outros discordam. E eu vou trazer aqui um pouco do meu ponto, ao mesmo tempo que eu contextualizo a partir da opinião de certos jornalistas que, obviamente, têm muito mais poder e até mesmo um pouco mais de propriedade na fala do que eu, mas que mesmo assim não anula o que eu vou falar aqui. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que o Romário é certamente um personagem muito querido no folclore do futebol brasileiro. Então toda essa marra que as pessoas falam, essa pose de marrento que ele há muito tempo é conhecido desde quando ele era jogador de futebol, é um personagem, mas é um personagem que as pessoas costumam amar hoje em dia. Porém, eu quero deixar frisar algumas coisas aqui, que esse personagem ele é um pouco problemático, assim como foi problemático na época do Romário jogar, final dos anos 80, anos 90 e comecinho ali dos anos 2000. Romário em diversos momentos, especialmente até com a seleção brasileira, deixou de ser convocado em momentos cruciais devido a essa sua forte personalidade, que nós amamos hoje em dia, mas que pouco é cabível para o futebol daquela época, muito menos no futebol de hoje em dia, onde viver uma vida mais regrada, digamos assim, é muito mais essencial hoje em dia do que era antigamente. Todavia, entre aspas, entretanto, isso não anula absolutamente nada o quão certo está o Rafinha. Primeiro que ele não foge da pergunta, ele responde bem, ele principalmente traz de volta uma certa confiança que o povo brasileiro não tem mais com os jogadores da seleção brasileira, e com isso traz toda uma aura diferente para esse jogo de quinta-feira que o Brasil necessita muito, mas muito dessa vitória, muito mais do que a Argentina. Eu, inclusive, sinto que a Argentina vai para esse jogo muito mais com uma convicção de que vamos vencer o Brasil do que o Brasil vai com essa convicção de vamos vencer o nosso rival. O Brasil ele vai precisando de 3 pontos. O Argentina vai lá para jogar o clássico. São cenários um pouco diferentes, até porque a Argentina é líder isolada da atual eliminatória, né? Praticamente classificada aí para a Copa do Mundo de 2026. E claro, como a mídia é, como trata normalmente esses assuntos, né? Essa fala do Rafinha deu uma certa viralizada, não só aqui no Brasil, como na Europa e também, principalmente, nos jornais argentinos, onde eles trazem uma visão de pode vir, estamos aguentando tudo e vocês não separam pra gente. Tem uma publicação do Olé argentino, o Di Maria, atual jogador do Benfica e um dos maiores ídolos da Argentina, certamente, ele comentou sobre essa fala do Rafinha em uma publicação do Instagram com 4 emojis de uma cara sorrindo, que passa muito essa mensagem de que, nossa, nós argentinos somos muito superiores, futebolisticamente falando, do que vocês brasileiros, pelo menos nesse período mais recente, de confrontos, de eliminatórios e tudo mais. E o cara acha que pode vir aqui e falar que vai peitar a gente. E não só viralizou nos jornais argentinos, como principalmente aqui na mídia brasileira. E eu acredito verdadeiramente que é tudo bem você achar um pouco problemática essa fala do Rafinha, porque ele enfatiza muito esse ponto de cair na porrada e tudo mais, e algumas pessoas, talvez pessoas menos emotivas e mais racionais, o que realmente está certo, entendam que promover qualquer tipo de ato violento dentro do estádio de futebol pode reverter para situações maiores, entre torcidas e tudo mais, né? E no último Brasil e Argentina tivemos casos de violência aí entre argentinos, a PM do Rio de Janeiro e tudo mais. Então eu entendo, eu acho que há sim um certo ponto a se colocar em todas essas falas do Rafinha. Porém, o que o André Rizek vem fazendo, por exemplo, eu acho extremamente ridículo. Abre aspas. O troféu Falta de Noção e Inteligência da Semana tem dono e ninguém tasca.
vai para o Rafinha, que resolveu provocar desse jeito os argentinos antes do jogo lá na casa dele. Primeiro que eu já acho muito ridículo esse começo de fala do Rizek, onde ele trata o Rafinha como pouco inteligente, ou, em outras palavras, burro, por essa fala que traz um pouco de espírito de competitividade para a seleção brasileira. Eu acho extremamente bizarro que o Rizek esteja de um lado tão oposto ao que está ao lado do povo brasileiro, porque há muito tempo mesmo, a gente não tem muita conectividade de novo com a seleção brasileira como tínhamos em tempos remotos, né? Copa do Mundo 2006, 2010. A partir da Copa 2018, eu sinto que deu uma baixada nessa conectividade entre o povo e a seleção brasileira, é, por diversos motivos, né? O Neymar, ele é muito afastado do povo. Eu acho que a gente já não tinha tantos jogadores com muito glamour e nesse período de 2010 até aqui. Era como se o Neymar estivesse sozinho e tudo mais. Porém, nesse período recente, eu acredito que esse espírito tem se revivido um pouco mais. Principalmente porque temos aí grandes jogadores fazendo grandes temporadas aí no futebol europeu. Mas principalmente temos aí o Vinícius Júnior, que foi o atual vencedor do prêmio The Best. E para mim, quem merecia levar o prêmio da Bola de Ouro. Temos aí o Rafinha fazendo uma temporada espetacular, se consolidando aí como o brasileiro que mais participou em gols em uma única edição de Liga dos Campeões da Europa. Provavelmente deve bater mais recordes. E caso o Barcelona avance e tudo mais, ele deve pintar aí como o vencedor da Bola de Ouro dessa atual temporada. E além do Rafinha tá jogando essa bola toda e tudo mais, que eu já me falado há algum tempo aqui no meu canal, e se me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo bem mais no Twitter, ele também tem demonstrado uma liderança muito grande frente à seleção brasileira e até mesmo no Barcelona, onde ele inclusive é um dos capitães da equipe catalã. E na seleção brasileira não é muito diferente, o próprio Marquinhos, na entrevista coletiva, que é o atual capitão, ele frisou toda essa liderança e impotência que o impotência não, imponência que o Rafinha tem frente aos demais jogadores da seleção brasileira, a sua intensidade dentro de campo, partindo para a bola a todo momento, e também sendo esse pivô de liderança que temos ali no ataque dessa atual seleção brasileira, que já não conta aí com o Neymar, que seria o nosso camisa 10 e capitão. Então o Rafinha, ele é esse centro de referência tanto no Barcelona como na seleção brasileira, e as pessoas gostam do Rafinha. Ele é alguém que traz um pouco de carisma, que tem jogado bem, que tem feito gols e tudo mais. As críticas sempre vão estar aí, porque o torcedor brasileiro costuma ser chato, mas o Rafinha, ele estava sendo um ponto fora da curva, que estava entregando gols pela seleção, boas atuações pela seleção brasileira, sendo decisivo, fazendo uma ótima temporada e resguardando um pouco de sentimento que o torcedor brasileiro ainda tem pela seleção brasileira. E mais uma vez ele faz isso na entrevista com o Romário. Por mais que, de novo, eu entenda que há certas controvérsias nessa fala do Rafinha e pode até ser um pouco problemática, mas você não pode negar que estávamos precisando um pouco disso, um pouco dessa imponência, de se impor para cima do seu adversário, especialmente quando esse adversário é a Argentina, que está vivendo uma das melhores épocas de toda a sua história. E enquanto a Argentina está vendo essa época maravilhosa e tudo mais, o Brasil ele está caminhando para um grande nada, para um grande vazio, para uma seleção que apresenta pouco futebol, é bagunçada, os jogadores não conseguem entregar o que entregam nos clubes e principalmente o povo vai se afastando cada vez mais dessa seleção, né? O nosso craque camisa 10, ele não consegue mais jogar, ele está sempre rodeado de polêmicas e tudo mais. Isso afasta as pessoas da seleção. E o que o Rafinha faz e tenta fazer nesse período mais recente, que ele está sendo considerado um dos principais nomes da seleção brasileira mundo afora, é justamente trazer de volta esse apoio do povo para com eles. Porque eu acredito verdadeiramente que se a seleção brasileira tem o povo de volta torcendo para ele, a chance do brasileiro ser feliz de novo, com todas aquelas conquistas que nós estamos acostumados a ver, podem se tornar cada vez mais reais. Por isso que eu acho extremamente ridículo o Rizek, mesmo que ele tenha uma opinião divergente do que foi essa fala do Rafinha, querer tratar o Rafinha como uma pessoa ignorante, uma pessoa burra, uma pessoa pouco inteligente, como ele quis falar, e esquecer como o futebol envolve muito essa questão de sentimento, principalmente, e que nós brasileiros estamos totalmente sentidos e indiferentes quando se trata dessa camisa, desse futebol que é pouco visto. E o André Rizek, ele se aproveita de toda essa influência que ele tem, de todo esse poder de comunicação que ele certamente tem, por ser talvez o principal comunicador na área do esporte desse país. Ele simplesmente não se incomoda em, de certa forma, defender os argentinos para, sei lá, provar um ponto dele e ignorar totalmente o sentimento que as pessoas devem ter em relação à seleção brasileira e como esse sentimento de confiança
pode ser revivido a partir dessas falas do Rafinha. E falando aqui de uma maneira um pouco mais brusca e um pouco menos, não sei nem se profissional é a palavra certa, porque esse canal aqui não é profissional. Eu particularmente acredito que, apesar de haver problemáticas, as falas do Rafinha são certeiras. Eu acho que a seleção brasileira não pode, de maneira alguma, apesar da má fase, abaixar a cabeça para os argentinos e principalmente deve manter o foco para buscar aí a classificação, porque estamos na corda bamba aí nessas eliminatórias. E se for preciso cair na porrada contra o argentino, eu acho mais que certo que tem que cair mesmo. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu não sei se ele ficou bom, eu acho que ele ficou um pouco bagunçado, eu não sei se eu consegui expelir bem o que eu acho basicamente sobre toda a situação e tudo mais, mas eu acho que o Rizek foi bem feliz, ele já tem opiniões assim em relação a argentinos há muito tempo e tudo mais, e eu acho mais uma vez bizarro que ele tem levantado essa pauta tão fortemente contra o Rafinha e a favor dos argentinos. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilha, faça o que mais você quiser com o meu conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu!